o Espírito fala a Deus em mistério. Mistério aqui é segredo. É segredo. Esse mistério aqui não é um mistério do roda-roda, do vira-vira e do pula-pula, não. É que é um segredo. O Espírito fala a Deus em segredo. Então, quando você fala em língua, ora em língua, pode ser uma capacitação para a língua idiomática, que isso vai se chamar pelo o termo técnico, né? Xenoglossia, né? Xenoglossia, a junção de duas palavras, né? Glossia ou glossas, línguas, xeno, novo, estrangeiro, língua nova, língua estrangeira, se referindo a idioma, questão idiomática. E a glossolalia ou glossolalia, que é a capacitação divina dada pelo Espírito Santo para que aquele ao qual ele conferiu possa falar em línguas ininteligíveis, que serão apenas discernidas pelo Espírito, através do dom da interpretação. Então o Espírito Santo atua assim no meio da igreja, capacitando a igreja. Então a questão não é o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que lhe fará falar em línguas. Não, é o dom. Porém, em Atos capítulo 2 ali, há o contexto que houve a língua repartida como que de fogo, a glossolalia, mas também houve a língua idiomática, né? A xenoglossia. Então, trata-se de dois aspectos aqui. É necessário deixar isso claro. Então, quando as pessoas disserem, você é batizada com o Espírito Santo, diga eu sou. E se ele disser, fala em língua. Se o Espírito Santo lhe conferiu isso, se você estiver cheio ou cheia, você irá falar. E se você cair no contexto que Paulo fala, nem todos falarão em línguas, não vai falar. Mas isso não quer dizer que você não seja batizada com o Espírito Santo. É necessário deixar isso, porque existem esses posicionamentos, mas biblicamente o batismo do Espírito Santo vem na conversão genuína e só pode ser inserido no corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo. É o que a gente vai ver em 1 Coríntios capítulo de número 12. Quem tiver alguma situação pode... Como você falou, a pessoa fala, você vai batizado com o Espírito Santo, aí eu vou falar, sou. Aí se ele fala assim comigo, então fala em língua estranha. Como é que eu vou falar em língua estranha se eu, se quando nós falar em língua estranha, não está aqui na unção, aqui na igreja, e aí Deus vai começar a usar, a gente começa a falar, como é que eu vou falar mais? Eles costumam fazer esse teste, né? Como se você fosse falar em línguas espontaneamente, né? Mas aí ele vai... A colocação, principalmente do meio pentecostal, não do Pentecoste de Atos capítulo 12, mas desse pentecostalismo que foi criado aí, esse modismo, esta onda que foi criada até junto com o evangelicalismo, que vem trazendo uma onda, né, dessa questão. Então o que acontece? Eles vão dizer, se você é batizado com o Espírito Santo, comece a clamar a Deus aí, a glorificar, que você vai falar com o Espírito Santo. Não é assim. Não é assim. É como se acionasse um botão e você começa a sair falando em língua. Não, a língua, irmão, não é assim, é um dom. E se você recebeu o dom de falar em língua, você vai falar. E se não recebeu, não vai falar. E se você for cheio do Espírito Santo, estiver na plenitude do Espírito Santo atuando na tua vida, e for de evidenciar que você está cheio, vai evidenciar de alguma forma, com algum dom. Pode ser profecia, língua, qualquer outro dom. Ou então não vai falar em língua, como Paulo fala, nem todos. Ele fala, são todos apóstolos, né? Falarão todos em línguas? Ele está perguntando, vai falar todos em línguas? Não. Só quem o Espírito Santo consegue. Só quem busca ter experiência com Deus, busca crescer na graça, no conhecimento, na verdade, busca crescer de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé. Se ainda não teve um piniel, uma experiência com Deus, busca, clama, jejuma, clama pelo sangue, se santifica, se resguarda na presença do Senhor,
que o Espírito Santo vai manifestar a presença dele em sua vida de alguma forma. O mais natural é falando em línguas, uma capacitação que ele traz para a igreja, para a língua idiomática na questão evangelística e a língua também espiritual, a língua que se fala, a língua de mistério, repartida como que de fogo. Devemos deixar isso claro aqui. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Ela diz assim, ó: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Veja o que diz aqui, ó: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido de um só Espírito. Então fala de forma clara a atuação do Espírito Santo no corpo de Cristo, na igreja, através das nossas vidas, e fala que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Não, irmão, ninguém vai estar glorificando a Deus se não for pelo Espírito Santo. Não tem como. E todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito. Fomos batizados. Isso quer dizer, irmão, de forma clara, que o crente, ele é inserido dentro do corpo de Cristo pelo Espírito. Pois se o crente, não, o convertido, não tiver o Espírito de Deus na vida dele, ele não pode ser corpo. Então vem o Espírito Santo, te sela, te marca, te batiza e te insere no corpo de Cristo. E a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo não pode ser de Cristo. Então quando você recebe o Espírito Santo na conversão, é de forma completa, com todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Não tem negócio de segunda bênção. O que Paulo fala é: buscai com zelo os melhores dons. Você vai buscar dom. Você não vai buscar segunda bênção. Dom não tem nada a ver com segunda bênção. Se o Espírito Santo lhe agraciou, lhe presenteou com um dom, com a dádiva de um dom espiritual, seja ele qual for, e você almeja outro, vá buscar, que se ele quiser, ele também lhe ministra. Assim como nós já pregamos aqui, que a igreja de Corinto era a igreja completa, tinha atuação de todos os dons espirituais, mas era uma igreja que Paulo chamou de carnal, carnais. Então veja a comparação, veja a comparação. Espírito Santo atuando de uma forma veemente na igreja e crente agindo com impulso carnal. Então é necessário deixar essas coisas. Nunca falei em língua, não sou batizado. Você é batizado sim. Ainda só não ocorreu a plenitude, né, do Espírito Santo em sua vida por meio da língua. Mas quem sabe, irmão, Deus não atua em sua vida de outra forma. Amém. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. A plenitude do Espírito Santo.
Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele é atuante na igreja. Nessa questão de língua ainda é citar 1 Coríntios capítulo de número 13, e as pessoas elas falam, né, até abordei isso ontem, elas falam, falando a língua dos anjos, e aí os irmãos acham que fala a língua dos anjos, como é? Se a gente fala, que língua é que a gente fala? É a língua dos anjos? Porque as pessoas vão pegar o texto de 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Ele não está dizendo, primeiro ele não está dizendo que ele fala, ele está de uma forma poética, recitando de forma poética. Até uma música, né, foi feita pela Legião Urbana, né, até um contexto musical aí de forma poética. Então o apóstolo Paulo está trazendo a importância do amor da igreja, do amor nas nossas vidas. Ainda que ele falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, não representa nada. Ainda que ele compara mais fundo, ainda que ele pegasse toda a riqueza, todo o dinheiro do mundo que ele tivesse, e desse a quem precisa, aos pobres necessitados, mas não tivesse amor, de nada valeria, de nada resultaria. Então ele não está dizendo que o homem fala a língua dos anjos. Por quê? Os anjos, eles falam a língua dos homens, falam a língua de todos os idiomas. Os anjos, os enviados de Deus, os mensageiros, sabem a língua de todas as nações. Os anjos têm a linguagem dele, a linguagem angelical que eles falam. Satanás, um anjo decaído, fala as línguas idiomáticas e conhece a língua dos anjos. Mas essa língua repartida como que de fogo é um canal de ligação, de comunicação que Deus deu à igreja, que o Espírito Santo concedeu à igreja para tratar diretamente com Deus, ao qual, irmão, um homem que não tiver interpretação de Deus não sabe o que é. O Satanás, o demônio, não vai saber o que é, e os anjos não vão compreender também, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 14, aquele que ora língua, ele não fala ao homem, ninguém entende, porque o Espírito fala a Deus em mistério, em segredo. Está falando em língua, dando rajada de língua estranha pelo Espírito, não pela carne. Se a igreja tiver o dom da interpretação, vai saber o que é. Se não tiver o dom da interpretação, vai edificar aqui mesmo, aquele que a si próprio está falando. Se o demônio não vai compreender, e os anjos também não vão compreender, porque é uma língua que o crente fala, língua dada pelo Espírito Santo, e o Espírito fala a Deus em mistério, em segredo, é segredo. É você e Deus falando, e às vezes nem você sabe o que é, porque o Espírito Santo está te movendo a falar e a orar desta forma. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com sussurros e gemidos, com gemidos e sussurros inexprimíveis. Quando você está orando, o seu sussurro, o seu gemido, o seu choro, sua lágrima, a língua que você é movido a proferir pelo Espírito, o Espírito Santo está intercedendo, organizando aquelas palavras, aquelas ações, convertendo em oração, em clamor e apresentando a Deus. Como que você não consegue compreender a sua necessidade diante de Deus, e o Espírito Santo está dizendo, ele precisa disso, não é isso aqui, vai organizando a nossa oração, intercedendo. Ele não está orando por mim, ele está intercedendo, ele está fazendo algo em meu favor, em seu favor. Então não falamos língua de anjos, falamos a língua dos homens, e falamos a língua repartida como que de fogo, conhecida como língua estranha, porque o povo ouvia e não compreendia. Isso é novo para a gente, isso é estranho. Então tem essa designação. Vem chegando o horário, glórias a Deus, mas ainda temos poucos minutos a ver.
Irmão, tem uma corrente teológica, tem um povo que defende um posicionamento que diz que os dons cessaram, né? São conhecidos como cessacionalistas, que defende que os dons só foram atuantes na era apostólica através da vida dos apóstolos, e hoje esses dons cessaram. Hoje tudo que você vê aí, a pessoa curando, não é mais dom que eles alegam. Essa questão de língua, ele diz que não é mais dom, cessou os dons. Profecia não existe mais, cessou os dons. Porém, nós podemos ver de forma clara que os dons não cessaram coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma, porque os dons espirituais é capacitação, é ferramenta espiritual para a igreja poder exercer a obra evangelística e atuação nessa terra. Então, se cessou, a igreja está agora, irmão, sem capacitação nenhuma, está despreparada. Então o Espírito Santo não capacita mais ninguém, é isso que eles pregam. Porém o Espírito Santo é que capacita, é Ele que dá o dom, é Ele que dá a ferramenta para a igreja atuar, para o crente atuar de forma individual, de forma coletiva, cada um como ele quer, provém dele, sai dele. Busque os dons. O apóstolo Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons. Tem dons, irmão, que são mais destacados que os outros, mas são dons. Tem dons que você vai ver com mais atuação dentro da igreja, um dom sendo mais atuante do que o outro. Mas existe, não cessou. Não pare de orar, não pare de clamar. Profetize, tenha fé, ministre a cura se você recebeu o dom de cura, porque esse dom é atuante. O Espírito Santo, ele traz o refrigério, irmão. Ele tem um poder curador e sanador para atuar através das nossas vidas. É o Espírito Santo. Os dons não cessaram, irmão. A atuação do Espírito é plena dentro da igreja. Quando a igreja, que é o corpo de Cristo, se reúne, aí há a manifestação dos dons. Sabe quando é que não há dom, irmão? Quando o crente se isola, quando o crente não quer congregar, quando o crente não quer cooperar, contribuindo com a sua vida, com a sua presença no culto de adoração e louvor a Deus. Aí não há manifestação dos dons, está faltando. Quando o corpo se reúne, irmão, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem doutrina. Então os dons, eles se manifestam quando o corpo se reúne. O ensino é um dom. O ensino é um dom, o dom do ensino. Aquele que ensina, esmere-se em ensinar, é um dom. Então os dons não cessaram, irmão. Os dons não cessaram, a capacitação do Espírito está atuante na nossa vida, na igreja. Busque a Deus, busque o revestimento, busque o preenchimento do Espírito Santo na sua vida. Que você vai manifestar sim algum dom. Deus vai fazer alguma proeza em sua vida. Deus vai testificar a plenitude do Espírito dele na tua vida por algum meio. Creia nisso. Não cessaram, não é como o catolicismo que diz que só o Papa e os sacerdotes deles que tem o Espírito Santo. Isso é mentira. A igreja tem o Espírito Santo, o crente tem o Espírito Santo, a igreja recebeu e tem que se encher do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo atua dentro de mim, dentro de você, nas nossas vidas, na igreja de Deus, no povo de Deus, e através do povo de Deus se encha, se revista, se santifique na presença do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, irmão. Não perca, irmão, a oportunidade de ter uma vida cheia da presença do Espírito Santo do Senhor. Não perca essa oportunidade. Durma cheio do Espírito Santo e acorde cheio do Espírito Santo. Como? Não durma sem falar e buscar isso do Senhor, e não acorde sem orar e buscar isso do Senhor. Tem o seu dia de santificação, seu dia de separação para o Senhor, seu dia de busca ao Senhor, que o Espírito Santo irá inundar a minha e a tua vida. Amém, meu Deus. Irá jorrar como um rio que flui para a vida eterna dentro de nós. Aleluia. Assim como João escreveu.
Louvado seja Deus. No capítulo de número 7, o Espírito Santo flui dentro de nós como um rio, uma fonte inesgotável, um manancial, um oceano. Creia nisso e mergulhe literalmente no oceano do Espírito. Amém, meu Deus. Mergulhe na presença do Senhor. Se encha a cantarabacéia. Se encha da presença do Senhor, Manácia. Se encha na Nicova Sépia, na Macodenai. Se encha da presença do Espírito Santo, que Ele já foi derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja, para nos encher. Busque, clame, seja cheio, seja tocado, seja renovado, restaurado, seja movido, guiado pelo Espírito de Deus, porque Ele já foi derramado para te encher. Está conosco para sempre e subirá conosco no arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome de Jesus, irmão. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Estou encerrando hoje o ensino do Espírito Santo. Qualquer outra coisa a gente vê sobre o Espírito Santo nas pregações.